Olá, então vamos falar um pouquinho sobre queda de pressão em reatores. Suponhamos a seguinte situação: vocês estão lá na indústria fazendo um projeto de um reator PBR, né, um reator tubular que tem os catalisadores dentro, né? E vocês verificaram que quando vocês faziam teórico, vocês achavam uma conversão de 90%, e quando vocês foram lá fazer na indústria, vocês encontraram uma conversão de 80%, 70%. Ah, professora, por que a conversão deu menor do que eu esperava? Por quê? Porque não foi levado em consideração a queda de pressão ao longo do meu reator. Vocês concordam comigo que eu tô lá, tenho o meu reator aqui, vou passar um gás, né, para percolar o meu reator. Só que acontece, de repente, esse gás, ele encontra uma barreira dentro do meu reator, ele encontra os catalisadores, então ele precisa, né, ele precisa passar, ele precisa percolar ao longo do meu reator, e ao longo, né, no decorrer do segmento que ele vai passando, né, ao longo do meu reator, ele vai perdendo aquele vigor, aquela força, ou seja, eu tenho uma perda de carga intrínseca. Então, é uma coisa muito recorrente, e eu não sei se vocês já estão vendo leito fixo em OP, segue mais ou menos a mesma ideia. Então, vocês não têm lá um leito que tem um monte de partícula dentro, um monte de pedrinha, e vocês vão fazer a fluidização nesse leito fixo. Segue mais ou menos a mesma coisa, tanto que uma das equações que nós vamos utilizar a equação de Ergun, vocês também utilizam lá. Lá vocês podem até utilizar Darcy e outros tipos de equações, mas aqui o mais comum a ser utilizado dentro dos reatores é a equação de Ergun, ela é uma equação bem geral. Então nós vamos falar sobre isso hoje, que como nós vamos avaliar como a queda de pressão no meu reator PBR influencia na minha conversão, influencia no meu rendimento, na minha velocidade de reação. Então, todas as vezes que vocês estiverem caminhando para um projeto de um reator real, vocês precisam sim levar em conta a queda de pressão, né, a perda de carga do reator se ele for um PBR. Então, isso daqui é exclusivo para PBR, tá, gente? É para PBR, para reator com catalisador, então a gente sempre vai trabalhar com RA linha, não RA sozinho, vai ser RA linha, ou seja, o nosso RA sempre vai ser mol por grama segundo, então é sempre por grama de catalisador, certo? Ah, professora, mas eu não tenho a grama do catalisador, não foi pesado, eu não sei quanto que eu tenho de peso lá. Então a gente consegue transformar esse grama de catalisador por metro de reator. Conseguimos, temos uma equação equivalente para isso, tá? Mas basicamente nós vamos trabalhar com RA linha agora, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui uma reação de segunda ordem, do tipo 2A dando B mais C. Estão vendo aqui? Lindo e maravilhoso. Essa reação ela é conduzida num reator de leito fixo, de recheio, né? Um PBR. Né? Então, a gente tem aqui a equação do balanço molar que a gente viu em cinética, e é uma reação de segunda ordem, então, menos K CD ao quadrado, sem segredo. Da estequiometria da reação, então, nós podemos fazer, né? Se vocês tivessem CB e C de C, por exemplo, vocês iam fazer a tabela estequiométrica. Temos o C de A, como nós estamos em fase gasosa, e usualmente não é uma reação de um A dando um B, nós precisamos levar em conta quem? O epsilon. E agora, antes nós falávamos assim, sem queda de pressão, pá, isso aqui era igual a 1, isotérmico, pá, isso aqui é igual a 1. Então, agora não, agora a gente vai ter que ter um pouco mais de cautela para poder cortar esses dois termos, P sobre P0, T0 sobre T, certo? Então, nós vamos trabalhar com a equação da concentração da maneira mais aberta possível, contando os épsilons, as pressões e as temperaturas. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar esse C de A e vamos substituir dentro do RA, e esse RA, consequentemente, nós vamos substituir dentro da equação do balanço molar, certo? Substituir uma dentro da outra, e cheguei, então, na minha equação 13. Vocês viram que agora ela está tomando forma e ela está muito maior, certo? O que vai acontecer? Gente, vamos analisar essa equação 13. Ó, equação 13 aqui. Eu vou abrir
né, o f de A0 aqui, esse f de A0, posso relacionar o f com c de A0, né, porque eu sei que f de A0 é igual a V0 sobre c de A0. Então, eu vou substituir esse f de A0 lá e vou manipular o c de A0 de todos os lados, né, vou cortar. Aqui estava um c de A0 elevado ao quadrado, então vai cortar um c de A0 aqui com c de A0 aqui. Então, manipulando essa equação aqui, substituindo esse f de A0 por V0 c de A0, vou chegar na equação 14. Gente, vamos conversar. Eu tenho um leito catalítico, tenho partículas de catalisador dentro do meu reator. Então, eu espero que, né, aqui é W. Eu espero que à medida ao longo do meu reator, o que acontece? Que a minha conversão, ela vai aumentando. Então, eu tenho que a minha conversão varia com W, certo? Mas eu estou considerando que agora o meu reator, ele está operando em fase gasosa, então eu tenho o quê? Eu tenho uma perda de carga. Então, eu tenho que o P, a pressão dentro do meu reator, ela também vai mudar. Ela vai ser diferente em cada um dos pontos. Por quê? Porque eu tenho perda de carga ao longo do meu leito, né? Ao longo do meu reator. Então, eu tenho tanto X como P variando com Y, com W, variando com a massa de catalisador. Ó, eu tenho X aqui e tenho P. Ou seja, eu tenho duas incógnitas, que são P e X, e eu tenho uma equação do balanço molar. Tá errado isso, né? Eu preciso de duas equações e duas incógnitas para eu poder resolver um sistema, né? Esse jeito vai dar uma indeterminação. Então, eu preciso achar uma outra equação que vai me fornecer quem? Que vai me fornecer o P sendo uma função do quê? Da minha massa de catalisador ao longo do meu reator. Eu preciso de uma equação auxiliar. Essa equação auxiliar que me fornece é a equação de Ergun. Então, a equação de Ergun eu tenho D de P variando com Z ou com W, tá? Então, a gente pode transformar esse Z em W, tá? A gente vai ver como transforma isso aqui em W. Z é ao longo do meu reator. Então, ou ele pode, lembra que eu falei para vocês antes? Ele pode ser ou o comprimento do meu reator ou W. A princípio, a equação de Ergun, ela é dP dz e nós vamos transformá-la para dP dW, tá? Essa equação, ela leva em conta quem? Ela leva em conta porosidade, velocidade, diâmetro de partícula, viscosidade, pressão, temperatura, vazões. Estão vendo? O GC aqui é o fator de conversão, tá aqui, caso vocês tenham dúvida. E tem o ρ também, que é a massa específica. Então, essa equação de Ergun, nós vamos trabalhar com ela para que a gente possa utilizá-la conjuntamente com a equação do balanço molar, que é essa daqui, para que tenhamos duas incógnitas e duas equações. Então, aqui vai ser mais equação de Ergun. Estão vendo? Então, duas equações, duas incógnitas, problema resolvido. Basicamente, é isso que nós vamos fazer. Vamos adicionar a equação de Ergun. Nós vamos ter dois sistemas na nossa aula, duas situações, problemas. Primeiro, quando a equação de Ergun ela pode ser simplificada e a gente consegue resolver o exercício na mão. Então, a gente consegue encontrar a queda de pressão na mão, que é basicamente uma solução analítica muito simples e que vai ser o exercício 1 dessa parte da aula. Aí, a segunda parte vai ser já um sistema onde eu não consigo simplificar a equação de Ergun, então eu preciso levar em conta a equação inteira de Ergun. Então, nós não conseguimos resolver na mão, não há solução analítica e a gente precisa de auxílio de um software, né, de alguma coisa a mais, tá? Então, nós vamos pegar a equação de Ergun aqui, lindo e maravilhoso, que tá tudo isso aqui, e vamos fazer algumas simplificações. Estão vendo que aqui é enorme, né? Tem um monte de termo constante. Então, a gente vai pegar essa equação 16 e vamos falar que isso aqui tudo, todos esses termos aqui, é beta zero. Praticamente tudo isso aqui é beta zero. Então, o que sobrou foi P sobre P0, T sobre T0, F de T sobre F de T0. Então, vendo a simplificação que eu fiz? Gigantesca, né? Então, eu vou chamar de beta zero sempre vai ser
tudo isso daqui, gente. Pode gravar isso aí, anotar, sempre vai ser tudo isso daí. Então, peguei essa equação, simplifiquei, chamei que todo mundo era beta zero. Mas, eu tenho um Z aqui. Não é sempre que eu vou trabalhar em Z, não é sempre que eu vou trabalhar em comprimento do reator. Lembra que eu falei para vocês que é mais importante eu trabalhar com massa de catalisador muitas vezes? Por isso que o RA linha é em grama de catalisador? Lembram disso? Então, para isso, eu posso fazer um intercâmbio entre comprimento do reator e massa de catalisador. Então, a massa de catalisador, ela vai ser igual a volume de sólidos, que é isso aqui, 1 menos a porosidade vezes AC vezes Z, que é o volume do sólido, vezes a massa específica do catalisador sólido, que é ρC. O ρC, ele pode ser relacionado com o ρC, a massa específica do catalisador, ele pode ser relacionado com a massa específica do reator, né, do leito, ρB, através dessa equação 22, levando em conta a porosidade. São duas equações preciosas que vocês, porventura, podem necessitar delas. O que eu vou fazer, então? Eu tenho essas duas equações, eu vou substituir esse W aqui dentro, estão vendo? Opa, eu falei errado. Opa. Eu vou isolar esse Z, estão vendo? Que vai ficar em função de W. E vou substituir aqui dentro. Estão vendo? Basicamente é isso que eu vou fazer. Eu vou transformar a equação que está em Z em W. Então, está em W. Tá vendo? Só fiz isso. Então, começaram a surgir esses termos aqui. Estão vendo? AC, ρ, 1 menos φ, que veio daqui, né? Que veio da equação 21. Vou simplificar mais um pouco, gente. Eu vou simplificar mais um pouco. Estão vendo que apareceu um alfa aqui? Esse alfa, eu vou pegar todos esses termos aqui que são constantes e vou chamar de alfa. Estão vendo? Então, eu vou simplificar mais ainda a equação. Alfa e beta zero sempre serão aqueles termos. Então, vocês não precisam ficar, eu vou deduzir a equação que nem vocês faziam em cinética. Não. Aqui no formulário de vocês podem pegar B0, beta 0 é fulano, alfa é cicrano. Acabou, tá? Sempre vão ser esses termos. Então, eu peguei tudo isso daqui, chamei de alfa, estão vendo? Alfa, e substituí aqui. Então, eu fiz outra simplificação. E outra simplificação muito importante que nós vamos fazer vai ser y igual a P sobre P0. Então, o y vai ser uma relação entre a queda de pressão. Estão vendo? Então, aqui vai ter um y, estão vendo? Vai ter um y aqui, esse P vai passar para cá, vai ficar P sobre P0 e vai formar outro y aqui. Então, eu tenho um y aqui e um y aqui, estão vendo? Então, o que eu posso fazer também? Esse termo, f de t por f de t0, eu posso manipular ele mais um pouquinho. Então, a partir dessa equação 27, eu vou chegar, manipulando ela, eu vou chegar no seguinte, eu vou chegar que f de t por f de t0 é igual a 1 mais εx. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa equação aqui, bonitinha, e vou substituir aqui por 1 mais εx. Estão vendo? Então, a equação final vai ser essa equação 28. Ela vai ser a equação de Ergun trabalhando em W. Então, vocês podem utilizar direto essa equação aqui, sabendo que Y é P sobre P0. Vocês sabem quem é o alfa, e dentro do alfa tem o beta zero. Então, junto com todas essas equações, nós temos o quê? Nós temos uma segunda equação, a equação 28, que nós vamos trabalhar juntamente com a equação 14. Então, nós temos duas equações, duas incógnitas, certo? Então, os próximos vídeos serão um exercício de perda de carga, onde nós fazemos uma simplificação, o epsilon é igual a zero, então nós temos uma simplificação gigantesca na equação de Ergun. Só dando um spoiler para vocês, o que vai acontecer? Se o epsilon for igual a zero, o único termo que tinha x na equação de Ergun some, então a gente consegue fazer
resolver analiticamente na mão. Então, nós não vamos ter duas equações e duas incógnitas, porque a gente só vai ter uma incógnita, né? Que vai ser só a pressão, porque o x não tá aqui. E o segundo exercício, então, subsequente, vai ser considerando tudo, duas equações, duas incógnitas, sem simplificação, então o epsilon ele é diferente de zero, e a gente vai utilizar o Python como um software auxiliar, certo? Até breve, pessoal!